desse questionário, né, do resultado desse teste, e vai trabalhar ali semanalmente com aquela criança. Planejamento das atividades de treino e instruções para os pais, tá? Então vai ser feito um planejamento de atividades. A gente vai falar aqui na aula de orientação parental, uma forma, né, de você fazer esse planejamento, de você entregar uma devolutiva com planejamento de orientação parental, para ficar bonito, para fazer o acompanhamento com os pais, tá? Para ficar profissional, tá? Planejamento de atividades e tal, coleta de dados iniciais do comportamento da criança, demonstração de ensino aos pais pelo professor, né? O professor, e no nosso caso, também os terapeutas, né? Quem for professor e que estiver assistindo, vai ensinar como que vai manejar esse comportamento. A criança não senta na cadeira, então vou trabalhar ali a atenção, vou trabalhar ali essa inquietação psicomotora, eu vou ensinar ao pai para que ele possa aplicar em casa, tá? Isso passa muita coisa pra gente. A ideia aqui é que vocês possam extrair desse conteúdo, coisas para o dia a dia profissional de vocês. Porque, por exemplo, você pega uma criança, né, que você atende aí uma vez por semana, 30 minutos, 40 minutos, né? Na maioria, quem atende por plano é de 30 a 40 minutos no máximo. Você não vai conseguir mudar a vida desse paciente, né? Você precisa de um trabalho de participação da família. Então não adianta a gente querer entrar um pouco nessa bolha de que, não, isso aí só o terapeuta pode fazer, você só o psicopedagogo, eu não vou ensinar para a mãe, porque não, a gente tem que visar o bem-estar do paciente. Claro que tem coisas que só a gente vai fazer, tá? Mas aquilo que você pode passar para aquele pai fazer em casa, um tipo de treino para aquele pai fazer durante a semana, como, se você é psicomotricista, como que pode auxiliar na baixa da marcha equina, idiopática em casa, enfim, coisas que você pode fazer para auxiliar no desenvolvimento, não vejo nenhum problema nisso, tá? Observação e orientação dos pais durante o treino com a criança, registro diário do desempenho pelos pais. Então, os pais fazem esse acompanhamento em casa. Num manualzinho de orientação parental, eu coloquei uma folha de evolução que os pais podem escrever em casa como que foi que eles fizeram essa atividade e tudo mais. Tá? Revisão semanal de processos e ajustes no treino. Então, são aquelas coisas que a gente faz, aquelas devolutivas que a gente já faz com a criança. Tá? Isso aqui foi extraído do livro, tá? E isso foi numa outra fase do Portage. Eu só estou trazendo aqui para que vocês consigam colocar isso até de forma atual para vocês, né? Tirar como base isso para trabalhar outras coisas com as crianças de vocês, né? Usar como inspiração, vamos dizer assim. Processos de treino domiciliar, tá? Aí vou repetindo um pouquinho aqui, ser um pouquinho redundante. Coleta de dados, ensinar os pais como aplicar o treino, observar o pai em ação e dar o feedback. Aqui às vezes é meio complicado, que às vezes não dá, por exemplo, se você fazer hoje, tá? Um treino desses, tá? Você fez o teste e aí aquela mãe quer fazer um acompanhamento com você e vamos supor que ela mora longe, então você vai fazer, essas sessões vão ser de orientação e supervisão da família. Aí ela vai gravar o teste, né? Vai gravar, no caso, como que ela está manejando e você vai orientar ela. Ó, tá errado nisso, quando ele fizer isso, você faz aquilo, tudo mais, tá? O pai, né, ou a mãe, treina a criança e registra o processo de acordo com as orientações. O professor, após uma semana, coleta novos dados para comparar com os iniciais, tá? Você tem ali o teste, a devolutiva, né? Você já tem os seus resultados. E aí depois de um tempo, né? Aqui diz depois de uma semana, mas se fosse olhar pela minha experiência, uma semana é pouco demais. Principalmente falando em transtorno do neurodesenvolvimento, aqui não são crianças que tenham um laudo específico, tá? Então, assim, no caso, a gente faria aí dessa forma que a gente já faz mesmo, que é de 3 em 3 meses e tudo mais, tá bom? Faz ajustes no plano, né? E esse processo garante que a criança tenha um aprendizado contínuo e que os pais sejam os mediadores. Na bem da verdade, né? Os pais, na maioria das vezes, se tornam realmente mediadores, né? Tem muitos pais aí que são os mediadores dos filhos. Eu já fui mediadora do meu filho e ter que ficar na escola e assistindo a aula, porque às vezes o professor não dá conta,
Então, esse processo só vai tornar mais, como é que eu posso dizer? Vai ser uma orientação ali, o pai não vai se sentir tão inseguro, vamos dizer assim, né?